Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós estamos meditando, meus amados irmãos, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do capítulo 6, meus amados irmãos. Nós temos entendido, nós temos compreendido, meus amados irmãos, que Deus nos quer trabalhando, nos quer fazendo a obra dele. E em todo o tempo, meus amados irmãos, nós tivemos oportunidade. Pessoas ao longo dos tempos e das gerações tiveram oportunidade de fazer aquilo que era correto, aquilo que é correto na presença de Deus, aquilo que é um posicionamento ético e coerente diante das coisas que estão postas para nós. Meus amados irmãos, não se engane. Se Deus lhe entregou muito, este mundo vai cobrar muito de você, não é Deus. Por um motivo simples: quanto mais você tem, mais lhe será cobrado. Mas não será cobrado por Deus. Sejam bens financeiros, sejam bens espirituais, tudo que você recebe de Deus, o mundo te cobra muito. Por um motivo simples: ele está aqui para nos fazer cair. Este mundo mau, ele quer nos derrubar. Por quê? Porque ele está contra Deus. O Deus deste século, que é Satanás, meus amados irmãos, está atrás como um leão em derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa ceifar a vida. Agora, não é ceifar a vida de qualquer forma, porque ele não tem como tocar no Filho de Deus, mas tem uma coisa que ele pode fazer: ele pode jogar pratos para que nós descaiamos da graça e ele consiga matar o nosso corpo. Porque se nós não descairmos da graça, ele não consegue matar o nosso corpo. Amém, meus amados irmãos? E isso é glorioso, porque nós temos certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o relato de Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Meus amados irmãos, os 12 discípulos reuniram todos os outros para falar desse assunto, para resolver esta situação. Agora vamos só relembrar aqui uma situação que é importante e que nós precisamos compreender. Aqui é Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6. Por quê? Porque de 13 para frente são Atos de Paulo, não são mais Atos dos Apóstolos. Aqui é Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo do 1 em diante. Meus amados irmãos, essas pessoas aqui, elas recebiam um donativo vindo da parte dos apóstolos. Esse donativo, meus amados irmãos, era a distribuição diária de alimentos para as viúvas verdadeiramente viúvas, que se dedicavam à oração, a fazer boas obras. E por que eu estou frisando isso, meus amados irmãos? Nós temos viúvas hoje que são de 60 anos para baixo, muitas viúvas. E elas querem receber essa parte, mas elas não querem, às vezes elas têm condição financeira, elas querem receber de uma outra forma, que não convém falarmos. Não, muitas vezes é de forma objetiva, outras vezes é de forma subjetiva. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, é que existem pessoas hoje que estão querendo obter vantagem financeira para fazer aquilo que eles já fazem de graça, que não há necessidade de pagamento para que eles façam aquilo ali, haja visto o fato de não terem sido contratados para fazer isso. Dentro da igreja, meus amados irmãos, nós precisamos relembrar uma coisa muito simples, que Deus tem trazido
boa medida cheia, recalcada, sacudida e transbordante do amor de Deus. Meus amados irmãos, e segue o relato aqui de Atos. Juntaram todos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à pregação e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos e eu quero chamar a atenção aqui para uma situação. Eu já ouvi pregações em que as pessoas negligenciam esses nomes. Por quê? Porque tem um homem aqui que age de modo diferenciado. Filipe. Nós vamos encontrar Filipe quando da volta de Paulo da segunda viagem, da terceira viagem, ele encontra Filipe e se hospeda na casa dele. E Ágabo, um profeta, vai visitar Filipe e faz aquela profecia sobre Paulo. O nome desse cinto será feito assim, amarrado e